14º no retorno, 5 derrotas seguidas como visitante, distância para o quinto colocado em 4 pontos, gordura caindo a cada rodada e uma oscilação interminável. Esse é o Vasco a 12 rodadas para o fim da Série B e da busca pelo tão sonhado acesso. Está mais do que na hora da gestão e do atual comando de futebol reverem os planos traçados e colocarem os devidos pingos nos is. Ter pulso firme, entrar em cena, não há espaço para errar por omissão. As insistências e decisões erradas já custaram muito caro ao Vasco no ano passado. Se apegar nos jogos em casa e na fragilidade dos adversários e manter o discurso que está tudo conforme planejado é chover no molhado. Atenção, muita atenção, Paulo Brax. Vamos ter postura de um diretor esportivo e mostrar o porquê foi escolhido para essa engrenagem. O Vasco não pode se acomodar, achar que o jogo está ganho e que o dever de casa vai garantir o acesso. Ainda há muito chão pela frente. Se souber recalcular a rota direitinho, o caminho do acesso, que já estava pavimentado, vai se concretizar. Mas para isso, decisões precisam ser tomadas antes que seja tarde demais. Bom, meus amigos, está entrando no ar mais um vídeo opinativo do canal Detetives Vascaínos, em que pesa a derrota para o Bahia e esse clima de pessimismo no ar. Te convido a deixar o seu like nesse trabalho, compartilhar e fazer o vídeo a chegar ao maior número de pessoas. Pois é, como eu falei no início desse vídeo, a nova gestão do Vasco precisa entrar em cena com pulso firme. A derrota de hoje contra o Bahia foi o retrato do que está sendo essa equipe, desde que ficou sem treinador. Digo o Zé Ricardo, né, porque o Maurício Souza foi uma aposta errada para o que se desenharia pela frente, né? No ano em que a obrigação é subir, onde o Vasco vinha se consolidando no G4 com uma boa gordura, não era a hora de fazer apostas daquele tipo. E a conta chegou, né? Com o nível do trabalho irregular, os resultados não aparecendo e finalizando com a demissão no dia 24 de julho. De lá para cá, o discurso da diretoria foi de que o auxiliar Emílio Faro conhecia a equipe desde o início da temporada e seria capaz de tocar esse barco adiante. Pois bem, só que ao meu ver, quando houve a saída do Zé Ricardo, e por tudo que envolvia esse ano para o Vasco, o time precisava de um técnico naquele momento que pudesse organizar e cobrar dos jogadores, né? Alguém que viesse de fora e com postura para poder, inclusive, fazer parte das escolhas dessa janela de transferências que foram muito ruins, né? O Vasco pecou demais trazendo jogadores que não iriam acrescentar. Acrescentar no sentido de chegar aqui, vestir a camisa e poder fazer a diferença, né? Desses só acertou no Alex Teixeira, e mesmo assim, porque o próprio jogador procurou a direção querendo atuar por aqui. O Vasco perdeu a sua competitividade e vou mais além, em que pese ter um sistema defensivo sólido, há muito tempo vem falhando nesse setor. Hoje contra o Bahia tivemos a comprovação, né? A defesa do Vasco perdeu aquela organização que dava uma característica, né, de solidez à equipe. E para piorar, o sistema ofensivo continua deixando a desejar. O Vasco, por exemplo, achou um gol hoje contra o Bahia numa bola parada, que foi a arma mais perigosa da equipe nessa temporada até aqui, né? É muito pouco ficar se apegando numa bola, numa falta, numa falha, né? Em cobrança de escanteio para decidir uma partida. Dá pena de ver lá na frente, né? Deu pena, né? O Alex Teixeira totalmente isolado, lutando contra si mesmo e ninguém ao lado dele para ajudar nas armações. O Vasco ficou 10 dias treinando para apresentar esse pouco futebol visto em rede nacional. Não dá para jogar sem um homem de referência, ainda mais marcando saída de bola adversária. Não tem como colocar também o Nenê para correr atrás do adversário com o Alex Teixeira isolado lá na frente, né? Aliás, o que o Nenê estava fazendo na área naquela hora do gol, marcando o Ricardo Goulart? O Vasco hoje parece um time previsível e se nada mudar, a tendência é cair ainda mais e definir esse acesso apenas no apagar das luzes. Faltam 12 rodadas. O Vasco joga 6 vezes em São Januário contra Guarani, Náutico, Londrina, Novo Horizontino, Criciúma e Sampaio Corrêa. Ganhando vai a 60 pontos, ficaria com acesso bem encaminhado. Mas você consegue acreditar nesse Vasco de hoje, mesmo jogando em casa e atuando com o apoio da sua torcida, que vem sendo fundamental, inclusive? Vai lembrar que em casa o Vasco segue invicto, porém já perdeu pontos decisivos para times como Ituano e Chapecoense, que estão na parte de baixo da tabela. O Vasco tem que jogar todo o jogo aqui como se fosse uma final e tentar pontuar atuando fora. Não dá mais para ficar à mercê da sorte, né? Sabemos que esse time é pressionado, né? E quando fica pressionado é um problema. Na minha opinião,
a atual gestão do Vasco deveria, né, entrar em cena e trazer um técnico para dar uma chacoalhada na equipe e quiçá uma guinada, né? Essa guinada que está precisando. Né? A gente sabe que a chegada de um novo treinador sempre motiva um grupo, né? E o Vasco tem apenas 12 jogos para concretizar o acesso. Depois não tem mais o que se lamentar. Por isso, ações precisam ser feitas. Né? O jogador não pode atuar só por causa do nome. Ninguém ali é insubstituível e muito menos tem lugar cativo na equipe. Isso vale para todos, né? Talvez a chegada de um novo profissional com uma visão de fora possa dar uma melhor organização nesse sentido, né? Uma postura, digamos assim. Porém, o Vasco teve vários momentos para buscar um treinador e não fez. Agora mesmo, antes do jogo com o Bahia, ficou 10 dias treinando. Tempo suficiente de alguém entrar e tentar dar um novo padrão, um novo rumo à equipe. Por isso, acho meio improvável que a direção, junto com a 777, antecipe a chegada de um técnico. Mas que é preocupante essa situação, isso é. É bom deixar claro que a culpa desses riscos calculados na Série B não é só do técnico, né? Mas dos jogadores que lá estão, pois muitos têm apresentado falhas e não rendendo o suficiente, e da diretoria principalmente, né? Claro que não foi capaz de montar um time à altura e com um planejamento adequado. De qualquer forma, agora não dá mais tempo de se lamentar. É preciso arregaçar as mangas, conscientizar todos que lá estão, dar um novo padrão a esse Vasco e se unir nessa reta final para que o time consiga logo a chance matemática do acesso. Bom, galera, é isso aí. Estou saindo de cena e logo logo volto com mais um vídeo para o canal para a gente poder passar as últimas informações sobre o Vasco nessa semana quente que promete, hein? Tem jogo na quarta-feira contra o Guarani e é obrigação os 3 pontos. Vamos para cima. Um grande abraço e até a próxima.